A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler no segundo livro de Samuel, nós vamos ler no primeiro livro das Crônicas e também no livro dos Salmos. Está aí recheada de leitura a nossa leitura de hoje. Mas antes de partirmos para o vídeo, eu quero que você faça o seguinte: se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui neste canal, me ajude a crescer aqui no YouTube e assim levar a palavra de Deus adiante ainda para mais pessoas. Inclusive, marque aí o sininho de notificações, sempre que tiver vídeo novo, você receberá uma notificação para que você possa assistir. Também compartilhe este vídeo, deixe aí o seu joinha, tudo isso nos ajuda a levar a palavra de Deus adiante, a trazer crescimento aqui também nessa plataforma e alcançar ainda mais pessoas com o Evangelho, alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Você que recebeu o link, esse link desse vídeo compartilhado por alguém, acesse aqui os cards e você terá a playlist completa para poder assistir a partir do vídeo de número 1. Amém? Então, é isso aí. Vamos para a leitura de hoje. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Talvez você me pergunte: pastor, por que Deus incitou a Davi a fazer algo o qual ele mesmo não queria que fosse feito? Segundo, talvez você pergunte: por que Deus estava irado com Israel e incitou a Davi para que faça isso? Entenda. Primeiro, que Deus está virado com o povo, porque o povo vai começar a se tornar orgulhoso diante de tantas batalhas, diante de tantas vitórias que vai conseguir diante das outras nações, achando que a força estava nele. E em Primeiras Crônicas, no capítulo de número 21, que nós vamos ler hoje aqui também, você vai ver que, na verdade, não foi Deus diretamente que incitou a Davi. Na verdade, Deus permitiu que isso acontecesse. Tá? Nós vamos ver aqui que escritores diferentes, eles citam, eles listam os acontecimentos históricos segundo a sua visão. Lógico que tudo debaixo da permissão de Deus. Mas muito do que está escrito na Bíblia não é a visão de Deus do que está acontecendo, mas sim a visão do homem de tudo aquilo que está acontecendo. Normalmente, Deus inspira aquilo que é para ser relatado, principalmente quando é profecia, aí é que é Deus falando mesmo. Mas os fatos históricos é o relato da história, e muito do que é relatado traz uma perspectiva da visão humana de tudo o que está acontecendo. Amém? Vamos continuar a leitura, vamos ler o capítulo inteiro, vou fazer mais algumas abordagens quando for necessário, mas ali no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21, você vai ver um detalhe importante. Mas vamos ler logo aqui. Vá comigo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a enumerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram em campo junto a Aroer,
à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade e junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Cádiz. Também vieram até Dan, Jaã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim, rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver enumerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Veja só que só depois de cometer o erro, Davi vai reconhecer que estava errado. Talvez você pergunte, pastor, qual o mal, qual o problema de Davi enumerar o povo? Por que Davi enumerou o povo? Essa é a pergunta. Davi enumerou o povo porque ele queria saber quantos homens de guerra ele tinha. Ou seja, ele queria saber se tinha muito exército ou pouco exército. Então, é como se Davi estivesse colocando a confiança de vencer uma guerra, vencer uma batalha, no número do seu exército, quando, na verdade, quem sempre deu vitória a Davi foi Deus. Davi, muitas e muitas vezes, venceu batalhas com um número de soldados, um número de exército muito menor do que o exército inimigo, porque Deus lhe dava vitória. Então ele vai reconhecer que nesse momento é como se ele estivesse confiando no braço de carne em vez de no braço do Senhor. Mas essa atitude de Davi não ficará sem consequência. Leia comigo. Levantou-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fê-lo saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Que dureza, hein? Já pensou? Se diante de um pecado seu, diante de uma falha sua, Deus te questionasse, e aí? O que você quer que aconteça? Eu tenho aqui 3 possibilidades de castigo para você, pelo seu erro. Qual dos 3 você quer? E lançasse diante de você a escolha. É isso que Deus está fazendo com Davi. Está lançando diante dele a consequência do seu pecado. E talvez até você diga, e nós vamos ler algo aqui importante, talvez você diga, pastor, mas se foi Davi que pecou, por que nessas situações as quais Deus colocou, só uma, o castigo era apenas para Davi, ele ser perseguido pelos seus inimigos. As outras 2, o povo sofreria junto. E na verdade, Davi ser perseguido pelos inimigos, os soldados dele e o povo também sofreria junto. Quem entenda, lemos no versículo 1 desse capítulo que Deus está virado com Israel. Não era só Davi que estava em pecado. Todo o povo estava em pecado. E Davi vai ser incitado a pecar também. E um mal virá sobre Davi e sobre o povo que também estava em pecado. Como eu disse a você no início dessa leitura, fala que Deus o incitou. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, nós vamos ver um detalhe diferente. Mas continue comigo aqui a leitura. Então disse Davi a Gade: estou eu em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor,
porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Veja que Davi então vai fazer a escolha mais correta. Caiamos nós nas mãos do Senhor, porque é longânimo em suas misericórdias. Ou seja, era como que Davi estivesse dizendo: eu passo para Deus, que Deus determine o que deve acontecer e que eu caia nas mãos dele e não nas mãos dos homens, porque Deus é misericordioso. Continue comigo a leitura. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Berseba morreram 7.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Entenda uma coisa aqui comigo, né? Já quero te explicar. Pastor, Deus se arrependeu, mas a Bíblia não diz que o Senhor não se arrepende, que Deus não é homem para que se arrependa? Sim, quando nós lemos aqui arrependeu, a palavra hebraica utilizada aqui, ela tem algumas traduções possíveis, como por exemplo, ao invés de que o Senhor se arrependeu, uma das traduções também, ao invés de arrepender, é entristecer. Ou seja, o arrepender-se aqui não é como o homem que tomou uma decisão errada e então está arrependido e volta atrás, mas é sim de alguém que possa estar sentido ou entristecido diante de alguma coisa. Ou seja, Deus vai fazer justiça sobre o povo, mas vendo o sofrimento causado, Deus vai se entristecer. Lembra o que Davi disse? Deus ele é misericordioso. Deus também é compassivo, é benigno. Ao ver o sofrimento do povo, Deus vai se compadecer do povo e vai mandar que o anjo pare com aquela destruição. Amém? Continue comigo a leitura. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Veja que postura de Davi, hein? Que postura. Chamou para ele a responsabilidade. O pecado é meu. Por que o povo está sofrendo? Eu já te expliquei que o povo havia pecado também. Mas essa postura de Davi é uma postura muito correta. Chamar para si a responsabilidade. Nós temos que aprender a fazer isso. No início, ali no Éden, não aconteceu assim. Quando Deus questionou Eva, ela disse: foi a serpente. Quando Deus questionou Adão, Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Davi não. Davi está chamando para ele a responsabilidade. Eu errei. Que eu pague o preço. Que eu venha a viver a consequência deste pecado. Continue comigo a leitura. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não,
porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que me não custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Veja que na hora Deus vai trazer a solução, o que era para Davi fazer. E ele sobe então para oferecer sacrifícios a Deus. E veja que Araúna ali vai querer dar tudo a Davi. Só que se Davi pegasse tudo como presente de Araúna, seria um sacrifício que para ele não teria custo nenhum. E Davi aqui ele nos dá uma lição, ele diz: eu não oferecerei ao meu Deus um holocausto, um sacrifício que não me custe nada. E esse tem que ser o nosso pensamento também. Não podemos oferecer para Deus ofertas que não nos custem nada. Não podemos oferecer para Deus um serviço, um trabalho na obra que não nos custe nada. Fazer apenas aquilo que é fácil de fazer. Temos que nos esforçar sempre para apresentar ao Senhor o nosso melhor. Amém? Mas vamos então ler aqui agora, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21 e também o capítulo 22, que conta essa mesma história, mas traz alguns detalhes a mais. Vamos lá comigo. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Você viu a diferença, o detalhe que te falei no início do vídeo? Por que eu falei que de certa forma foi uma permissão de Deus? Que na verdade foi Satanás que incitou Davi. Israel já vinha em pecado, e assim dando lugar para o diabo trabalhar, e Satanás foi lá e jogou a sugestão para Davi. E Davi caiu na conversa do diabo. E Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque o Deus que sonda os corações viu que Davi estava tirando o seu coração, tirando a sua confiança dele, do Senhor, para pôr no seu exército. Então Deus permitiu, até para que ele pudesse trazer juízo sobre Israel, que estava pecando, e também ensinar ainda mais a Davi sobre confiança. É como lemos nos Salmos anteriormente aí, Davi ora confiava em Deus, ora achava que Deus o abandonava, ora falava da confiança no Senhor, ora clamava: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Deus então vai ensinar uma lição a Davi e também ao povo de Israel. Continue comigo. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens, todos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, sê servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consuma diante dos teus adversários a espada e de teus inimigos te alcancem,
ou 3 dias a espada do Senhor. E isto é a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que responda, hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou eu em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e ao destruí-la o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Você deve ter visto que há uma discrepância em alguns números, né? Ali no segundo livro de Samuel, capítulo de número 24, o número do povo contado é menor e também o número dos mortos, inclusive, é bem menor. Em um 7.000 e aqui no outro 70.000. E lembre que são pessoas diferentes escrevendo em tempos diferentes a mesma história. Talvez nem foram testemunhas oculares do que aconteceu. Então, é comum que aconteça alguns erros. E esses erros em números pode também ser questão referente a traduções. Isso mesmo, tá? Mas veja que a história é a mesma, a ideia é a mesma, há apenas alguma discrepância com relação ao número dos que foram contados e ao número dos que foram mortos. Mas não muda de forma nenhuma a relação, não muda de forma nenhuma a lição, não tira de forma nenhuma a veracidade da história que foi contada. Continue comigo. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz o mal. Mas essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que disse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi. E saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-a para ti, e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor,
porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém, amados? Veja aqui que nós temos basicamente a mesma história, com algumas pequenas diferenças de números e alguns detalhes a mais. Mas vamos agora ler o capítulo 22. Vá comigo. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e esse será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque, dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante a minha face. Eis que o filho que de ti nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro que nem foi pesado, porque em abundância é. Também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em obra de pedras e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que se ajuntassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura, não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os seus utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Amém, amados? Veja então aqui que essa eira
de Ornã, a qual Davi irá comprar. Ele vai então ajuntar todo o material e entregar ali nas mãos do seu filho Salomão, para que fosse construído ali o templo. Isso mesmo, que é hoje, onde hoje em Israel está construído ali a mesquita da Cúpula Dourada, ali em Israel. É justamente essa eira onde será construído o templo. Amém? Vamos ler agora o Salmo de número 30 e logo encerraremos o nosso vídeo de hoje. Vá comigo. Esse salmo é um salmo de Davi, que foi escrito nesse período, tá? No período da leitura de hoje. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em foguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém, amados? Mais um dia de leitura, então, encerrados. Vamos firmes aí na nossa caminhada. Daqui a pouquinho, nós já não leremos mais sobre Davi. Tem ainda mais alguns detalhes sobre a história de Davi que nós vamos ler, mas daqui a pouco nós vamos dar entrada aí na história de Salomão e logo depois dos outros reis de Israel. Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo, já deixar aí também o seu joinha, me ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe, amém? Então, um forte abraço, até amanhã, a paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!